noite, irmãos e irmãs, a você que nos escuta através das ondas da rádio Luz FM, YouTube, Facebook. Está no ar a missa do terceiro domingo da Páscoa. Em comunhão com a Igreja Celeste, somos reunidos pelo Espírito em torno do Cordeiro imolado que vive para sempre. A Ele glorifiquemos e demos graças, pois nos alimenta com a palavra proclamada e o pão partilhado. Desafiados a responder à pergunta: vocês me amam? Queremos nos dispor a seguir o Senhor como testemunha da ressurreição. Nós iremos celebrar a Santa Missa por tuas intenções, em especial Fátima Rodrigues, João Rodrigues, que nos assiste, Camila, Anderson e todo o povo de Deus. Comigo hoje está o Mateus, controlando o som, e que Deus possa nos abençoar, nos dar força para vencer as dificuldades da vida. Com alegria, cantemos o canto de entrada. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia, aleluia. Boa noite, saudações fraternas de paz e bem a você que está conosco, sintonizados através das ondas da rádio Luz FM, 102 FM 102,1, YouTube, Facebook, no ar a Santa Missa. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, nós somos convidados a vivenciar o grande mistério de Cristo com a pergunta: vocês me amam? Iniciemos a nossa Santa Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor, nosso Deus, dignai-vos abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre nós. Fortes vós que a criaste para fecundar a terra, lavar nosso corpo e refazer nossas forças. Com ela nos renovais interiormente em vossa aliança. Por esta água, venha sobre nós o vosso Espírito, para fazer-nos criaturas novas, agora e sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos banhados em Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo.
Que o Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados, pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Com alegria cantemos o hino de louvor, glorificando a Deus com nossas obras, por tantas dádivas derramadas sobre nós. À direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda a paz, sua paz. Vós sois os santos, só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo, Cristo Jesus. Espírito Santo na glória de Deus, Pai, de Deus Pai. Amém, 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 Oremos, colocando no altar de Deus as nossas intenções que foram lidas no início desta Santa Missa, também em especial Camila Tavares, família Tavares, também ao Wagner e Daniela, que ontem receberam o sacramento do matrimônio.
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram no Sinédrio ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinais em nome de Jesus. Apesar disto, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu
abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa, Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que está neles existe, e diziam ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois a rede não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor.
Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas? Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu se cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que a morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos caríssimos, celebrando hoje, assim, o terceiro domingo da Páscoa, nós estamos alegres porque Cristo ressuscitou. Ele está em nosso meio, Ele vive para sempre. As leituras que nós acabamos de ouvir, para nós, intercala o chamado, intercala para nós esperança de dias melhores. A primeira leitura, os discípulos, eles dão-se um corajoso testemunho do Cristo ressuscitado, a quem devem obediência antes que os homens. E mesmo proibidos, eles continuam a pregar a doutrina do Mestre Jesus. Ao serem açoitados e perseguidos, reconhece estar no caminho certo, desafiando assim as autoridades que mataram o Mestre da Galileia, que mataram Jesus. Na sua visão, assim, na segunda leitura, o autor contempla a multidão de seres vivos e anciãos que proclamam assim os atributos do Cordeiro, imagem muito comum que o livro de Apocalipse nos mostra, nos revela, que o livro do Apocalipse é uma revelação. Então, é um mistério para nós, né? Então, caríssimos filhos, o Apocalipse, para se referir a Jesus crucificado e ressuscitado, ele é assim a cabeça da humanidade. É o Senhor da história, aquele que guia o rebanho. Então, as leituras nos convidam a dar testemunho e a testemunhar a ressurreição de Cristo. O Evangelho, num primeiro momento, o relato evangélico aqui que nós acabamos de ouvir, apresenta Jesus ressuscitado, aparecendo aos apóstolos no cotidiano de suas atividades. Os apóstolos, eles não temeram, eles continuaram sendo pescadores após a morte do Cristo. Eles continuaram as suas atividades, seguindo a palavra do Mestre, conseguem grande pesca. Então, a igreja, meus irmãos, ela terá um sucesso na missão de se deixar conduzir pelas palavras de Jesus ressuscitado. Jesus nos convida a saborear um gostoso peixe, fruto da pesca abundante que realizaram. E no segundo momento, o Evangelho narra a vocação de Pedro para ser o guia da comunidade, para ser o guia dos discípulos. Jesus quer saber se Pedro o ama de fato. Sem amar o Mestre, nós não conseguiremos ser fiéis nem a Ele e nem à missão. Então, assim, a pesca fracassada dos 7 dias, dos sete discípulos, que representa a comunidade dos primeiros seguidores, mostra como é infrutífera e sem sentido a missão sem a presença de Jesus e sem a obediência à sua palavra. De fato, tudo muda quando Jesus aparece a eles e obedece à sua palavra. Pescam 153 grandes peixes.
conhecidas então. Mesmo com tantos peixes, a rede ela não se rompe. Então, a missão dos seguidores, quando eles se dão conta da presença de Jesus e ouvem sua palavra, chega a todos e não é rompida antes, é enriquecida pela diversidade de povos, pela diversidade de culturas. É o discípulo amado quem reconhece Jesus. Olha, meus irmãos, o amor é a condição para reconhecer sua presença e ouvir sua palavra. Pedro estava nu, como Adão, que havia pecado, no início. E ele se veste. E o texto original grego usa o mesmo verbo da cena que Jesus veste o manto do serviço no lava-pés. Então Pedro estava despido das vestes do discípulo que serve. Não havia aceitado a doação de Jesus na cruz como entrega definitiva por amor. E ao revestir-se, começa para ele uma mudança radical. Junto às brasas, havia traído Jesus com 3 negações. E agora, antes de ver Jesus em terra, os discípulos vêm à brasa com peixe e pão. Então Jesus quer que a refeição que havia preparado para os discípulos seja completada, meus irmãos, com peixes que eles haviam pescado. A fome se sacia com o dom de Deus e com o trabalho humano dos que estão atentos à palavra de Jesus. O gesto humilhado, partilhado, tendo partilhado pão e peixes, representa a doação de sua vida por amor e missão. Então, após a refeição com três perguntas, Pedro é confrontado e encarregado de cuidar das ovelhas. E encarregado de cuidar das ovelhas que pertencem a Jesus. Ele tem a oportunidade de declarar a Jesus que é o seu amigo, assumindo de algum modo a perspectiva do maior amor do Mestre. Então não existe maior amor que dar a vida pelos amigos. Para cuidar do povo que pertence a Deus, não se exige nada além desse amor maior do amigo que dá a vida. Então, filhos caríssimos, nesse terceiro domingo da Páscoa, vamos nos alegrarmos. Alegrai-vos, o Senhor está em nosso meio. Hoje também, 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, nós celebramos também São José Operário. A igreja titula São José Operário como padroeiro dos trabalhadores. São José o carpinteiro, o pai adotivo de Jesus. Que nós possamos assim, filhos caríssimos, ser abençoados. Que nós possamos assim, filhos, sermos transformados pelo amor, pela misericórdia do Pai. A você que está em casa, que nos escuta pelas redes sociais, nos assiste pelas redes sociais, nos escuta através das ondas da rádio, que é transmitida para algumas cidades aqui da região, sintam-se confortados pelo amor e pela misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos confiantes nossas preces a Jesus, nosso Senhor, dizendo: Cristo, vinde-nos, Cristo, atendei-nos. Vós, Senhor, sustentais a fé do vosso povo, santificai a igreja e fortalecei na missão de levar à sociedade a boa nova do Evangelho, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Vós sois nosso abrigo protetor, acompanhai com vossa bênção e proteção os servidores do vosso reino, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Vós insististes que as ovelhas fossem apacentadas, revesti nossos governantes de sabedoria, senso de justiça e espírito público, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Vós nos interrogais sobre o amor para convosco, favorecei os que passam necessidades com a solidariedade dos que amam vosso nome, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Vós sois o Cordeiro que por nós imolado e ressuscitado pelo Pai,
Concedei-nos exercitar dia a dia para uma vida solidária com o próximo, nós os pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Tudo isso vos suplicamos, Senhor Jesus, a vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ofertamos o fruto do trabalho humano e da providência divina, fortalecidos pelo alimento sagrado, renovaremos nosso compromisso de amor sincero. Juntos, com o pão e o vinho, ofertamos a Deus tudo o que somos e tudo o que temos, cantando. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhe, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando aqui na terra a uma só voz.
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. 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 Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, no nascer do pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua nova vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José Operário, esposo de Maria, cuja festa hoje celebramos, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o meu bispo Lucas, e todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unido a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Façamos a nossa comunhão espiritual. Jesus está tão distante, mas também tão próximo. E nós aqui participemos do banquete do Cordeiro, cantando o canto de comunhão.
Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei-os que renovaste pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que nos assistiu, que nos assiste, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vós. Próximo domingo, quarto domingo da Páscoa, a nossa missa será às 8 da manhã, né, Mateus? 8 da manhã será a nossa Santa Missa, transmissão. Hoje foi à noite porque tivemos um problema, mas o domingo será às 8 da manhã. Obrigado a cada um de vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Novo dia.